Fala galera, tudo certo? Olha, hoje eu venho aqui na nossa série de vídeos como lidar com pessoas de um modo geral. É uma série de vídeos sobre relacionamentos interpessoais. Hoje eu quero falar sobre como lidar com pessoas que reclamam de tudo. Você deve ter alguém muito perto de você assim, quem sabe seja você mesmo, não é? E aí aprenda algumas dicas também. Pessoas que reclamam de tudo tendem a incomodar a um dado momento, não é verdade? Colocando que seja uma outra pessoa, tá bom? Uma outra pessoa reclamando muito da vida, do trabalho, da falta de dinheiro, da saúde. É uma dor aqui, uma dor acolá, uma falta de grana, falta de tempo, falta de tudo. As pessoas que reclamam muito são pessoas que vivem na crença da escassez, como se fala hoje em dia, ou seja, se colocam como vítimas da vida, do mundo, dos pais, da sociedade de um modo geral. Vítimas, às vezes, da própria natureza, da genética, não é? Como eu disse, até mesmo daquilo que não é explicado humanamente, se sentem vítimas da má sorte, de Deus, sei lá, como quiserem chamar. Essa visão coloca essas pessoas numa tentativa constante de obter dos mais próximos, dos mais íntimos, portanto, pais, irmãos, às vezes até mesmo filhos, né? Quanto mais marido, mulher, namorado, namorada. A tentativa dessa pessoa é sempre buscar, naquele que está mais íntimo, a satisfação das suas necessidades, e uma certa culpabilidade é incutida por essa pessoa. Como se o outro tivesse culpa, não é verdade? Como se você tivesse culpa daquilo que o outro está fazendo, ou deixando de fazer, ou sofrendo de um modo geral. Na realidade, a primeira coisa, vamos lá, primeira coisa é compreender. Por isso que eu estou explicando para você por que uma pessoa reclama demais. Porque ela se sente incapaz, porque ela se sente não merecedora, porque ela se sente vítima da vida. Claro que isso tem um histórico. Ela pode ter sido de fato uma criança abandonada, uma criança mal amada, mal orientada. Ela tem a sua história, não é? Tem o seu porquê. Porém, apesar disso, nós não somos responsáveis por ficar fazendo aquela pessoa o tempo inteiro acreditar que ela pode, que ela é capaz. Há um limite para isso, não é? Nós podemos ajudar as pessoas, motivá-las até certo ponto. Até o ponto que não nos sintamos sugados, exigidos demais, ou carregados com a carga negativa, obsessiva que essa pessoa carrega. Porque são pessoas obsessivas. Obsessivas pelo copo meio vazio, como o povo gosta de falar na área motivacional, né? Obsessivas, obcecadas pelo negativo. Como se fosse aquela ironia da lei de Murphy, onde tudo parece que vai dar errado quando a pessoa quer que dê certo. Claro que ela criou ali um círculo vicioso, uma egrégora, um labirinto, uma tendência, até kármica pode-se dizer, dentro da lei da atração. Como lidar com essa pessoa? Primeira coisa, você precisa compreender que o problema não é seu, é do outro. Ou seja, as reclamações que a pessoa faz não devem ser prontamente atendidas como se você fosse o culpado, ou seja, não compre para si o que o outro quer vender para você. Não aceite, não passe recibo, só porque a pessoa quer te colocar no jogo da insatisfação, do sentimento de vítima em que ela se coloca. Você não pode ocupar um papel, ser uma peça na engrenagem de vitimização que ela criou para si, ainda que ela tenha sofrido, ok? Como eu disse, influências de familiares, de uma história, de uma estrutura. Todos nós somos, não é? Todos nós temos as nossas histórias. Então o que é importante? Entender que essa pessoa precisa se virar e realmente buscar soluções. Ela pode obter ajuda, não precisa resolver tudo sozinha. Você pode ser até um amigo, uma amiga do lado, dando de vez em quando um toque, mas não mais do que isso. Cuidado, não assuma o papel de um segundo pai, de uma segunda mãe. Não assuma um papel de ter que orientar aquela pessoa até que ela fique feliz. Esse é o grande problema. Você acaba projetando culpas, responsabilidades que de fato você não tem. Ou seja, primeira coisa, não se sinta culpado porque o outro está reclamando da vida. Esse seu sentimento de culpa é o momento exato em que você se submete, sucumbe ao jogo, percebe? Então a primeira coisa, para de agir dessa forma, tá bom? Não se sinta culpado, fica sereno. A reclamação é um problema emocional, psicológico do outro, não te diz respeito de verdade. Segundo, né, ainda que haja alguma razão sua, corrija-se, mas não entre no jogo do outro. Isso sempre é importante, porque todos nós, inclusive o outro, tem direito a qualquer momento de se posicionar e mudar a sua decisão de vida e não ficar o tempo inteiro te massacrando, te cobrando, te exigindo, seja uma coisa
mesmo em que você esteja envolvido, ok? Outra coisa muito importante é você buscar mostrar o lado positivo, mas sem colocar imposições. Não diga faça isso ou deixe de fazer aquilo. Simplesmente diga, olha, assim eu acredito. Para mim as coisas são diferentes. O meu modo de olhar a vida é outro. Eu creio, eu sinto, eu tenho fé numa possibilidade sempre de uma solução, de uma saída, de ser feliz, não é? Eu não vou me colocar dessa forma. Agora, vou lhe dizer, se apesar de tentar dar um toque positivo, de se isolar, né, daquela empatia exagerada que às vezes leva um sentimento de culpa da tua parte, não fique nunca com dó. Dó é um sentimento péssimo que faz você perder muita energia e te coloca também na mão do outro. Mas por último, se nada disso resolver, se retire, mas com gentileza. As pessoas se esquecem de uma palavrinha mágica chamada com licença, não é? Peça licença. Você está diante de alguém por quem você tem apreço, principalmente, tem carinho, não precisa ser grosseiro, não revide, não se vingue, não haja do mesmo jeito, não pague na mesma moeda, não desequilibre-se porque o outro está desequilibrado. Então, quando sair do ambiente, se respeitando, se preservando, diga com licença e saia. E ainda que o outro lhe pergunte por que vai sair assim, eu estou lhe pedindo licença, você pode dizer, porque esse assunto não me diz respeito. Eu estou lhe pedindo licença porque esse assunto não bate com a minha forma de pensar e eu sei que você não quer trocar ideias, você quer apenas expor as suas. Então, com licença. Muito simplesmente assim, com gentileza, com inteligência emocional e com amizade, com carinho, por que não? Beleza, pessoal? Curtiram? Deu para ajudar? Se ajudou, dá seu curtir aqui, dá seu like, seu joinha, sempre muito importante para mim. Deixe comentários aqui embaixo no YouTube, no canal Marcelo Cotrim. Comentários, sugestões de outros vídeos, que eu estou sempre acompanhando, estou ligado. E outros vídeos virão trabalhando também as sugestões de vocês, beleza? Grande abraço, até a próxima.